Há cerca de 3 dias eu fui surpreendido por uma pessoa em um quadro de ansiedade que buscou a orientação de um IA em como aproveitar a sua ansiedade. A orientação que recebeu como resposta foi a que ela deveria aproveitar a sua adrenalina. À primeira vista, pessoal, a frase pode até parecer positiva. Em alguns contextos, especialmente ligados tipo a desempenho, energia, desafio, alguém pode até interpretar como uma ativação do corpo, como um combustível para a ação, mas na verdade, para uma pessoa ansiosa, isso é um convite ao colapso. A ansiedade não é apenas excesso de pensamento, é excesso de atividade, é hiperalerta, é sensação de ameaça, medo corporal, dificuldade de regulação. E para uma pessoa emocionalmente desregulada, dizer aproveite a adrenalina pode funcionar como um incentivo, tipo a gota d'água para o copo transbordar, sabe? Sabe aquele famoso ditado, eu tenho um primo que resolve? Esse ditado está mudando para eu tenho uma IA que responde. E de fato, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta extraordinária. Ela pode organizar informações, ela pode explicar conceitos, ela ajuda na escrita, ela amplia repertórios, ela pode auxiliar processos reflexivos. Eu mesmo reconheço o seu valor quando a IA é usada com critério, mas há uma diferença enorme entre usar a IA como uma ferramenta de apoio e transferir para ela a condução de uma questão emocional profunda. A IA, ela trabalha principalmente com linguagem. Se há algo que eu aprendi no começo no processo terapêutico, é que todo paciente omite um pouco do que é e suas intenções reais, e a IA, ela não vê isso, ela não lê isso, ela responde o que foi escrito. Ela não vê e ela não tem o quê? Não tem escuta qualificada, não tem leitura de contexto, não tem percepção de linguagem não verbal, não analisa histórico, não avalia risco, ela não tem compreensão dos desdobramentos e, principalmente, ela não tem responsabilidade técnica que um profissional habilitado tem quando aceita cuidar de um paciente. Ele observa o corpo, ele observa a respiração, a hesitação, o silêncio, a contradição, a intensidade emocional que a pessoa fala de si ou de um problema, as defesas, o medo, a fuga, e principalmente a capacidade real daquela pessoa de sustentar determinada orientação. A IA, ela pode sugerir uma direção genérica. Já o profissional, ele precisa avaliar se aquela direção serve para aquele sujeito, naquele momento, com aquela história e com aquele nível de sofrimento e com aquela estrutura emocional. Em saúde emocional, uma resposta bem elaborada, ela não necessariamente significa uma boa intervenção. Quando a IA ela orienta uma pessoa ansiosa sem compreender profundamente seu funcionamento, ela pode reforçar a hiperativação e validar distorções emocionais. Ela pode aumentar a dependência daquela pessoa, incentivar decisões impulsivas. Ela não oferece o alívio para a pessoa naquele momento. Na verdade, ela aumenta a dimensão do seu problema. E o problema é colocar a IA no lugar errado. E a IA, ela pode servir como instrumento auxiliar, mas ela não deve substituir o cuidado clínico, a escuta humana, a avaliação emocional, o acompanhamento terapêutico. Na clínica, o cuidado não é apenas a informação, gente. É a presença, é o vínculo, é o discernimento, é a responsabilidade, é o processo que um terapeuta carrega consigo no ato de cuidar de alguém. Se esse vídeo faz sentido para você, por favor, compartilhe. Replique isso entre os seus amigos, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, comente, porque a plataforma vai entender que é interessante.
E amanhã nós temos o lançamento do nosso e-book. Até às 18 horas, tudo liberado para que você possa acessar, baixar e poder absorver esse conhecimento. Até lá, um abraço a todos. Tchau, tchau.